diferente esta oração, eu vou pedir para 3 irmãos orarem por nós. Eu vou pedir para o nosso irmão Idálio fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vou pedir também para a irmã Joana, depois do Idálio, a nossa irmã Joana vai orar. E por fim vou pedir ao nosso irmão Davi que está aqui no som. Então essas 3 orações vão nos conduzir diante do Senhor. Que Deus, nosso Pai, quero te agradecer, nosso Deus, pelos dias que já passamos aqui, ó Pai, pelas mensagens que ouvimos, ó Pai, que elas não venham ficar só soando no nosso ouvido, mas que possam nos transmitir paz, alegria e amor nos nossos corações e transformações. Que esses jovens que estão aqui conosco possam também cada dia aprender de ti e crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Que possamos cada dia melhorar e por onde passar deixar o bom perfume de Jesus Cristo nas nossas vidas, Pai. Deixando claro que só Ele é a única esperança. Por isso que estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Abençoe o restante desse culto, Pai. Que tudo que há de acontecer seja para a honra e glória do teu nome. Nós que em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que nos concedeste. Eu te agradecemos também por essa oportunidade que tu estás nos dando de estarmos aqui reunidos esse dia, Senhor, para aprendermos também mais da tua palavra. Pedimos para os pregadores, te agradecemos também pelo pastor Manuel que fez ontem, o pastor Infante hoje pela manhã, agora também falou o pastor Rodrigo, Senhor, que tu esteja usando o teu servo na transmissão da tua palavra. Guarda-nos durante esse restante do dia e dos próximos dias que iremos ficar aqui, Senhor, que possamos estar unicamente com o objetivo de engrandecer e também aprender mais da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um coro. Agora nós vamos cantar Eu Te Louvarei. Eu convido aqui mais uma vez os nossos irmãos para direcionar a música Eu Te Louvarei. Eu convido a todos a se colocarem de pé para que nós possamos cantar juntos. Especial das mulheres. Eu vou convidar as mulheres que estão responsáveis, daí já voltam aí, elas vão estar fazendo essa parte especial. Oh
pudesse cantar ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 16. Nós vamos ler aquela história bem conhecida, que Jesus Cristo ele fala do rico e do mendigo, né? O rico e Lázaro. Nós vamos andar um pouco sobre essa história aqui. Lucas capítulo 16 é a partir do versículo 19, daí nós vamos vendo e explicando os versículos, para dizer para as pessoas sobre o destino, que não existe um terceiro, um quarto, um quinto caminho. A Bíblia mostra que somente existem dois, e a realidade da morte, que todos nós um dia passaremos pela morte. Então este texto aqui, essa história que Jesus Cristo relata, é muito boa para nós evangelizarmos, para você usar quando estiver conversando com alguém. Então vamos ver esse texto aqui, parando para que nós possamos explicar um pouco ele. Então é o capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim o 19: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Só lá dentro, isso aqui não é uma parábola que Jesus Cristo está contando. Algumas pessoas confundem com parábolas, porque o capítulo 15 de Lucas, Jesus ele fala algumas parábolas, só que isso aqui não é uma parábola. O que é parábola? É uma história inventada por Jesus Cristo para trazer ensinamentos espirituais. Então isso aqui não é uma parábola, isso aqui é um relato real. Parábolas, toda vez que Jesus conta uma parábola, ele não cita nome de pessoas. Aqui é citado o nome do mendigo, que é Lázaro. Outra curiosidade também é que o nome do rico não é citado. Por que não é citado o nome do rico e somente do mendigo? Porque o rico ele não foi salvo. O nome do mendigo, Lázaro, está escrito no livro do céu, o livro da vida, o livro do Cordeiro. Então nessa história Jesus ele ocultou o nome do rico, mas ele falou qual era o nome do mendigo, Lázaro. Ele não tinha Deus. Lázaro, evidentemente, ele tinha Deus. Agora nós vamos perceber que riqueza ou vida com Deus não é sinônimo de riqueza. Não significa que uma pessoa que é salva, uma pessoa que tem Jesus Cristo, que ela automaticamente vai ter que ser rica. Nós vemos que hoje, aí fora é pregado a chamada teologia da prosperidade. Olha, vocês que estão aqui na igreja, Deus vai te dar em dobro, Deus vai te dar riqueza, vai dar carro, vai dar muita coisa. Nós temos até uma igreja que ficou famosa pelos comerciais que fazia, né? Eu vivia dessa maneira, mas hoje eu sou a Universal. Daí eu cresci financeiramente. Não, nós vemos na palavra de Deus que salvação não é sinônimo de riqueza material. Esse homem, apesar de salvo, ele era mendigo. Apesar de salvo, ele passava necessidades, ele tinha dificuldades. Evidentemente, a palavra de Deus nos promete para nós que o básico Deus ele vai suprir. Então por isso que ele fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, que coisas são essas? Aquela que o contexto diz: comida, vestimenta, o que beber, essas coisas serão acrescentadas para vocês. Então Deus ele nos promete, quando nós somos fiéis a eles, que o básico ele vai nos dar. Agora a riqueza Deus nunca prometeu para nós. Isso não significa que um crente não possa ser rico. É tranquilo, não é pecado ser rico. Mas o que nós vemos na Bíblia é que quem promete riqueza não é Deus. Quem promete riqueza material é Satanás. Foi isso que ele fez com Jesus Cristo no deserto. Olha, prostra-se diante de mim, e todos esses reinos do mundo eu te darei. Satanás ele oferece riqueza para fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que vida com Deus não é sinônimo de prosperidade material. Então o mais importante para a nossa vida é nós termos essa certeza que Deus ele habita no nosso coração. Mas tudo bem, nessa história aqui, falando desse homem que é rico e falando do mendigo que é Lázaro, aconteceu uma coisa com todos eles, com todos os dois, que eu chamaria de a grande niveladora da humanidade, a morte. A morte ela nivela todo mundo
mundo pede igualdade. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, não importa se ela é preta ou branca, se ela é negra ou branca, não importa se é homem ou mulher, todos são nivelados ao pé de igualdade na morte. A morte vem para todos, a morte não escolhe pessoas. Olha só o que diz o versículo 22, diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A morte vem para todas as pessoas, ela não escolhe pessoas. A morte vem até para o salvo, aquele que tem a Jesus Cristo. Um dia, se nós não formos arrebatados, nós também passaremos pela morte. Nós não vamos fugir da morte física, a não ser que Jesus Cristo volte antes e nos leve para o céu. Daí é uma promessa que ele traz para aqueles que estão em vida do arrebatamento e não passar pela morte, assim como aconteceu com Enoque, assim como aconteceu com Elias no Antigo Testamento. Foram pessoas que foram arrebatadas para o céu e não passaram pela morte. Só que olha só, existe um consolo de Deus para nós que somos salvos quando nós passamos pela morte. O texto diz que Lázaro, que tinha Deus no seu coração, ele foi acompanhado pelos anjos à morada celestial. Eu nunca passei pela morte, eu não sei como que é, mas a Bíblia nos diz que nós teremos essa carruagem nos conduzindo às mansões celestiais. Não importa a maneira que nós vamos partir, se por um atropelamento, se talvez por uma doença, não sei a maneira que talvez cada um aqui vai partir a sua morte física, mas uma certeza que Deus nos dá é que naquele momento nós seremos amparados por anjos e eles nos acompanharão para a entrada das mansões celestiais, e lá nós encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando falou que o rico ele morreu, disse que ele foi sepultado. Provavelmente ele teve toda aquela pompa do sepultamento, como as pessoas faziam antigamente, todo aquele chororô, aquelas pessoas acompanhando, talvez ele desfilando pela cidade até o local onde ele seria enterrado. Mas Lázaro, provavelmente ele nem enterro teve, porque naquela localidade existia um vale que era chamado Vale de Rinom, que era o grande lixão da cidade. Naquele grande lixão sempre ficava consumindo fogo, por isso que Jesus ele usa a expressão onde o fogo nunca se apaga. Ele faz uma referência a esse vale que era o lixão da cidade de Jerusalém, ficava fora de Jerusalém, e todos os dejetos eram jogados ali. Mas sabe o que era jogado ali também? Animais mortos, cachorros que morriam, jogavam ali. E também pessoas indigentes ou mendigos que não tinham familiares, pessoas que não tinham dinheiro, também eram jogados ali. Provavelmente o mendigo ele teve o seu corpo jogado lá, largado lá. Era um local onde o fogo sempre consumia todo aquele lixo, e mais lixo era jogado, mais gases eram feitos, e o fogo cada vez consumindo. Então corpos de pessoas mendigos, animais eram jogados ali. Perceba que Lázaro não teve nenhum enterro, vamos dizer assim, digno, mas ele foi levado para as mansões celestiais acompanhado pelos anjos. Este será o nosso destino quando nós partimos, nós seremos acompanhados pelos anjos. Mas o rico, apesar de toda aquela pompa, o que aconteceu com ele quando ele morreu? E a partir de agora nós veremos que existe apenas duas realidades: ou a pessoa está no paraíso com Deus, ou a pessoa vai para a realidade infernal. E a gente agora vai conhecer pelas escrituras o que acontece depois da morte. Olha só a continuação, versículo 24, eu lerei aqui o 24 ao 25, olha só o que diz aí, 23 ao 25. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O rico, quando ele morreu, ele abriu seus olhos, ele se enxergou numa realidade eterna infernal. Esses textos aqui nos ensinam que no inferno não haverá refresco. Este homem ele implorou por uma gota de água, ele implorou por um pouquinho de água para que ele pudesse ser refrescado.
mas foi negado até uma gota de água. Porque o que a Bíblia nos ensina? As pessoas que vão para essa realidade, o inferno, eles sofrerão eternamente, e ali não haverá uma segunda chance, ali não haverá uma segunda oportunidade, ali não haverá uma nova chance de salvação para essas pessoas. A chance de salvação que alguém tem é hoje aceitar a Jesus Cristo, mas após a morte não haverá uma segunda oportunidade, e também não terá alívio do sofrimento. A Bíblia diz que as pessoas que forem para lá, porque não crerem em Jesus Cristo e não arrependerem dos seus pecados, não terão uma gota de água para se refrescarem. E o rico, ele, apesar de ter implorado, apesar de ter pedido, ele não recebeu uma gota. Note uma coisa interessante: as pessoas que morrem, elas continuam tendo consciência, elas não vão receber um apagão da mente, não vão ter amnésia, não vão esquecer da sua vida aqui na terra. Perceba que ele teve total consciência, ele estava conversando com Abraão. Então note o cenário aqui: Lázaro com Abraão estavam no paraíso, e do outro lado estava o rico em tormentos, em grandes chamas. Ele abriu seus olhos e se viu numa chama, que é o inferno. Então perceba o cenário: ele estava ali e dali ele não poderia sair. E ele rogou, ele estava conversando com Abraão, que estava do outro lado no paraíso, usufruindo de todo o gozo junto com Lázaro, usufruindo de todas as bênçãos que Jesus Cristo ele nos promete, ele nos traz. Eles estavam nas mansões celestiais. Mas o rico estava em tormento e sofrendo, e não tinha nenhuma gotinha de água para que ele pudesse se refrescar. Então nenhum refresco será prometido para as pessoas que forem para o inferno. E outra coisa, não se terá saída quem for para lá. Olha só o versículo 26, o que diz: e além de tudo, Abraão falando, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então o que Abraão estava explicando e falando? Que a pessoa que vai para a realidade eterna, ela é selada eternamente nessa realidade. Quem for para o céu está seguro eternamente. Para nós que somos salvos, isso é uma segurança. Não existe mais como nós perdemos a nossa salvação. Não existe uma história da eternidade onde Deus vai mudar de ideia e nós vamos perder a salvação no céu. Não, quem for para o céu está seguro eternamente. Nós não sofreremos mais, não passaremos por lutos, não teremos mais pecados, nada de ruim acontecerá conosco. É uma promessa que Deus faz para nós, uma segurança eterna que nós temos. Mas a mesma verdade também é dita para aqueles que forem para o inferno: nunca sairão de lá. Vocês que estão aí não podem sair, não podem passar para o nosso lado. Então quem for para lá não se terá uma segunda oportunidade, não se terá uma salvação posterior. Quem for para lá está selando eternamente a sua realidade nesse local infernal. E a Bíblia mostra como que é ruim, porque a Bíblia fala de diversas maneiras como que o inferno é atormentador, um local de sofrimento, um local onde o verme não morre, um local onde o fogo não se apaga. A Bíblia fala como que é terrível. A Bíblia fala que ali as coisas serão terríveis, e quem for para lá vai viver toda a sua vida eterna num local de sofrimento. Mas uma outra coisa interessante também está nos versículos 27 ao 31. Olha só o que diz aí: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, a reconhecerão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando esse homem rico percebeu que para ele não se tinha uma gota de água, quando ele percebeu que para ele não tinha saída, quando ele percebeu que para ele não tinha mais solução, o que aconteceu com ele? Ele lembrou da sua vida aqui na terra, ele lembrou da sua família, ele lembrou dos seus familiares, e ele fez um rogo, ele fez uma oração: ô pai Abraão, então faça o seguinte, já que Lázaro não pode passar para cá para me dar uma
ressuscite Lázaro, para que ele chegue para os meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos lá, para que ele pregue para os meus irmãos e os meus irmãos possam ver que ele ressuscitou, para que esses meus irmãos, ao se arrependerem, não venham para esse local de tormento. Daí Abraão, ele explicou, olha, eles têm a Bíblia, eles têm os escritos de Moisés e os escritos dos profetas, que eles ouçam esse escrito. E ele tentou mais uma vez, não para Abraão, mas se acontecer um milagre, eles vão acreditar. Se um milagre acontecer da ressurreição, eles verem aquele morto ressuscitar ali e falar com eles, eles vão acreditar. Daí Abraão, ele explicou claramente, olha, se eles não acreditam no milagre da Bíblia, no que a Bíblia diz, eles não vão acreditar que um morto ressuscitou dentre os mortos. Quando eu era jovem, adolescente, quando eu ainda não tinha crido em Jesus Cristo, eu tentei fazer esse teste com Deus. Eu fiquei pensando, se Deus realmente existe, eu quero que Ele faça um milagre para eu acreditar. Daí eu estava, acho que eu tinha em torno dos meus 10, 12 anos, mais ou menos, e eu estava sentado na sala de casa, assistindo TV. Daí veio esse pensamento na hora, será que Deus existe? Eu fiquei matutando, pensando. E naquela época as TV não era TV fininha, né, de LED, era aquela TV de tubo, que você podia colocar um vaso ali em cima, né? Então era aquelas TV de tubo e tinha um vaso, uma planta ali em cima daquela TV. E eu pensei comigo, olha, se Deus realmente existe, eu quero que esse vaso caia agora, sem ninguém mexer nele no chão. E eu contei para Deus ainda, 1, 2, 3, e o vaso não caiu. Olha só que interessante. Meus irmãos, Deus, ele não está comprometido com ninguém de ficar fazendo milagres para que as pessoas acreditem. Hoje, quando nós vamos conversar com alguém, principalmente os ateus, sabe o que eles dizem muitas vezes? Olha, se Deus existe, por que as pessoas estão passando fome? Se Deus existe, por que Deus não faz um milagre e resolve a fome na África? Se Deus existe, por que Ele não faz chover comida lá na África e todo mundo então sacia a fome? Se isso acontecer, eu vou acreditar em Deus. Se Deus aparecer na minha frente, então eu acredito em Deus. Mas Deus, ele não se compromete com ninguém em fazer milagres. Sabe o que Deus fala? Olha, vocês precisam acreditar nas Escrituras. Vocês precisam acreditar no que está escrito aqui. Aqui está o maior milagre. É esse livro que nós temos em mãos. Tudo que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse, é palavra do Senhor. Então não fique pensando que Deus vai fazer milagres só para as pessoas acreditarem nele. Não, olha só, Lázaro não ressuscitou para aqueles 5 irmãos crerem em Deus. O que Abraão ele disse? Olha, eles precisam acreditar nas Escrituras, eles precisam acreditar nesse livro daqui, eles precisam acreditar no que está escrito nesse livro, para que eles possam ser salvos. Isso nos ensina, meus irmãos, que o nosso evangelismo, quando nós formos evangelizar pessoas, nós não devemos prometer para ninguém milagres na vida dela. Nós não podemos prometer, olha, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, milagres acontecerão para você, Deus vai te tirar dessa, Ele vai tirar você desse fundo do poço. Olha, se Deus quiser fazer coisas boas para a vida das pessoas, com certeza Ele vai fazer e Ele está fazendo. Mas a nossa mensagem deve estar baseada nas Escrituras, porque é somente aqui que é revelado a salvação. A salvação não está revelada em Deus tirar alguém da pobreza. A salvação de Deus não é revelada em Deus tirar alguém de uma doença. Não, a salvação está revelada nas Escrituras. É somente por meio das Escrituras que alguém pode ser salvo. É somente por meio das Sagradas Escrituras que alguém pode receber a salvação. Um atestado médico de cura não traz salvação para ninguém, mas o que está escrito nesse atestado aqui traz salvação. Quando as pessoas acreditarem na mensagem de Deus, o nosso evangelho, o nosso evangelismo deve ser baseado nas Escrituras. E a gente tem uma certa urgência, sabe por quê? Porque existem pessoas no inferno hoje clamando para que os seus parentes que estão em vida não vão para lá. Note que interessante, Lázaro, o rico, quer dizer, ele estava no inferno clamando: não quero que os meus irmãos venham para cá, eu sei que eu não tenho mais jeito, eu sei que não tenho mais saída. Então você note que hoje, nesse exato momento, existem pessoas no inferno, sabendo que para elas não tem jeito, sabendo que para elas não tem saída, sabendo que para elas não tem uma segunda chance, mas elas estão lembrando dos seus parentes aqui em terra, em vida. Eu não quero que eles venham para cá. Tomara, oxalá, que eles creem em Deus. Tomara que eles acreditem no que a palavra de Deus diz, porque eu, quando estava em vida, eu rejeitei. Eu, quando estava em vida, eu não quis ouvir do Evangelho.
Evangelho, mas eu quero que esses meus parentes, eles ouçam do Evangelho. Então você note que existe um clamor vindo do inferno para que as pessoas possam ouvir do Evangelho e não irem para essa realidade infernal. Isso mostra para nós a urgência do evangelismo. Isso mostra para nós a urgência de aceitarmos a Jesus Cristo. Isso mostra para nós a urgência que é essa missão da igreja de pregar o Evangelho, porque nós só estamos aqui na terra para proclamar o Evangelho de Deus. A nossa função aqui na terra é somente proclamar o Evangelho de Deus. Seria muito bom Deus também, quando a gente se converte, Ele já tira a gente. Você se converteu, pum, já sobe para o céu automaticamente. Mas por que Ele permite que a gente fique? Por que Ele deixa que a gente fique mais um pouco aqui na terra? Para que a gente possa proclamar o Evangelho, para que outras pessoas possam crer no Evangelho e se converter. É uma missão que foi dada para a igreja. Essa missão não foi dada para os crentes que já morreram. Note que os crentes que já morreram, eles perderam essa missão evangelística. Eles não têm mais o compromisso de evangelizar. Tanto que Lázaro, ele não pôde mais voltar para a terra para evangelizar. A missão evangelística é somente dada para a igreja que está aqui na terra viva. Mas quando você morrer e partir para o céu, você não tem mais essa missão evangelística. A missão evangelística é para os salvos vivos que estão aqui na terra. Ou seja, todos nós que já cremos em Jesus Cristo, nós temos essa missão. E essa missão ainda está em nossas costas. Essa missão ainda pesa sobre as nossas cabeças. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos evangelizar. Então nós podemos perceber, o evangelismo é missão de Deus. Deus manda para nós, e nós também temos uma voz, não do céu mandando a gente pregar, mas uma voz vinda do inferno, pedindo: eu quero que os meus parentes creiam, para que eles não venham para essa realidade infernal. Meus irmãos, o que nós vemos aqui? Que nós temos uma grande responsabilidade. E o que nós vemos aqui também? Sobre o destino eterno. Existe céu e existe inferno. Quem quer ir para o céu precisa crer em Jesus Cristo. Mas se ele prorrogar e não querer crer em Jesus Cristo, deixar essa decisão para depois, se ele morrer, ele não terá mais essa oportunidade. Olha só o que diz Atos capítulo 17, o último texto que eu quero ler com vocês. Atos 17. Eu vou ler aqui o versículo 31 ao 34. Diz assim: Paulo, ele estava pregando numa cidade chamada Atenas. E ele falou do Evangelho, falou da ressurreição, falou que Jesus Cristo morreu e falou que Jesus Cristo vai julgar as pessoas. Olha só o que diz o 31, Paulo falando. Eu vou ler o 30 e o 31 para ficar mais claro. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou. Acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo está falando: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e esse Jesus será juiz de todas as pessoas. Só que olha só a reação do público quando eles ouviram a mensagem do Evangelho. O 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Então, algumas pessoas irão zombar. Quando nós pregarmos o Evangelho para elas, vai ter aquele grupo de pessoas que vai ficar zombando, vai ficar tirando chacota, que vai ficar falando que essa vida de crente é uma vida chata, ela não quer isso para ela, vai ficar com zombaria. Então existe esse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas não receberá a salvação. Existe o segundo grupo de pessoas. Olha só a continuação do versículo. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Infelizmente existe aquele grupo que você vai evangelizar, ou você vai convidar para ir para a igreja, a pessoa vai dizer: agora não, eu sou ainda muito jovem, quem sabe depois, um outro dia eu aceito ir para a igreja com vocês, um outro dia eu aceito esse estudo, um outro dia talvez eu possa aceitar Deus, mas eu não estou me sentindo preparado agora, quem sabe depois. O problema é que muitas vezes não haverá um depois. O problema é que muitas vezes não haverá uma outra oportunidade para ele crer. Então, esse grupo de pessoas também não está recebendo a salvação. Mas existe um outro grupo, que está no versículo 34, que diz assim: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares,
e com eles outros mais. Esses receberam a salvação, porque eles creram na mensagem do Evangelho. Então, quando nós anunciarmos a palavra de Deus, haverá esses três grupos: os que vão zombar, os que vão escarnecer, os que não vão crer essa mensagem. Haverá outro grupo que é daqueles simpatizantes que vão dizer assim: não, eu respeito a sua religião, eu respeito o que você está pregando, mas eu não quero isso para agora. Quem sabe futuramente, quem sabe quando eu estiver mais velho, eu posso tomar essa decisão. Quem sabe no momento da morte eu vou me arrepender, mas agora não, eu não me sinto preparado, eu não quero isso agora para mim. Existe esse outro grupo, mas existe o grupo que também que vão crer, o grupo que vão aceitar essa mensagem de salvação. Isso para a gente é uma motivação para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, porque vão ter pessoas que vão acreditar. Irão ter pessoas que vão crer na mensagem do Evangelho, vão ter pessoas que vão rejeitar, vão ter pessoas que vão dizer para depois, mas vão ter pessoas que vão acreditar na mensagem do Evangelho. É uma missão que nos cabe, para que nós possamos tomar a nossa decisão. E se existe alguém aqui que ainda não tomou uma decisão lá de Jesus Cristo, hoje é um dia de você também tomar essa decisão. Eu cresci dentro de igreja, eu me envolvi dentro de igreja desde os 14 anos, apesar de estar dentro de igreja eu não era salvo. Eu vivi crescendo, me envolvendo em muitas atividades da igreja, mas eu ainda não tinha tomado uma decisão e não tinha certeza de salvação, até que um dia, ouvindo a mensagem de Deus, eu tomei essa decisão. Então, se essa é a sua condição, se você ainda não tem certeza de salvação, tome hoje essa decisão. Tome hoje, se arrepende dos seus pecados e receba hoje essa salvação que Deus ele nos oferece gratuitamente. Só basta você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele morará no seu coração. O Espírito Santo vai morar no seu coração e você terá a vida eterna. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra que o Senhor nos traz. Obrigado, Senhor Deus, pela missão que o Senhor nos concede a nós. Abençoe cada um que está aqui presente ouvindo da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Para nós terminarmos o nosso culto, eu vou chamar aqui os adolescentes. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais consciente, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte em meu, perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresça teu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Faltando-me com tudo que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti do que mil em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais consciente, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte em meu, perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresça eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti, menos